Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, de onde quer que vocês estejam me assistindo. E hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito de crenças, né? Crenças limitantes, crenças limitadoras que nós criamos ao longo da nossa vida. E que reflexão é essa, né? O que eu quero trazer, porque foi algo que realmente eu fiquei refletindo bastante e aí eu achei interessante compartilhar. Crenças são as verdades que a gente tem, né? É tudo aquilo em que a gente acredita. São crenças, né? Aquilo que a gente acredita. E muitas vezes essas verdades nossas, elas foram formadas desde a nossa infância e continuam funcionando e existindo até os nossos dias atuais. E o que acontece, né? Como é que são formadas essas crenças? Essas crenças são formadas através da nossa interpretação, através da nossa visão, né, de mundo naquele momento em que a gente teve uma determinada experiência e trouxe um significado para aquilo. E essa crença, ela vai ser mais forte e mais poderosa quando ela estiver relacionada com um evento que teve um forte impacto emocional na sua vida. Então, se foi uma determinada ocasião, uma ocorrência em que você se deparou com uma situação de um forte impacto emocional e que aí você fez uma interpretação daquela situação, aquilo fica gravado, né, no seu cérebro e aí você passa a reproduzir isso na sua vida, né? Então, basicamente, assim, quando você tem essas experiências e você passa por essas interpretações, a gente precisa entender que no momento em que a gente passou por isso, se era quando a gente era criança ou até se foi no momento, né, na vida adulta mesmo, a gente precisa compreender e não se julgar, né? Não olhar para isso com um olhar de julgamento, tipo, nossa, que idiota, por que eu penso isso e eu mesmo causo os transtornos na minha vida? Mas não, a gente tem que olhar para a situação e pensar, era isso que eu podia entender naquele momento. Então a gente precisa se acolher, né? A gente precisa olhar para dentro, olhar para aquelas crenças e acolher, né, aquele sentimento. Outra coisa também que é interessante é porque quando a gente percebe que essa crença, né, essas crenças, elas vêm governando a nossa vida, fica muito mais fácil da gente tomar alguma decisão, alguma atitude prática em relação a ela. Então, por exemplo, se eu tive uma experiência na minha vida e aquela experiência me fez acreditar que de repente, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que eu não poderia ser livre, né, que eu não poderia tomar as decisões que eu queria tomar. E aí eu passo na minha vida adulta a depender muito da aprovação dos outros para que eu possa daí sim tomar as atitudes, tomar as decisões, porque lá atrás eu passei por uma situação em que talvez eu tenha feito uma escolha e dentro dessa escolha eu tenha me julgado que eu agi errado e por isso eu fui penalizado, né? Então, assim, isso em relação à questão que eu estou citando desse pensamento a respeito de liberdade, de independência, pode funcionar para a questão de autoestima, pode funcionar para a questão de relacionamento, pode funcionar para a questão de ter a atenção das pessoas, enfim, para qualquer coisa isso funciona. Quando a gente começa a investigar, começa a se analisar, a gente começa a perceber que padrões se repetem, né? E esses padrões, eles muitas vezes não estão claros pra gente quando a gente não tá observando. Então, assim, a primeira coisa é a gente fazer uma autoanálise, né? O que eu tô fazendo hoje? Quais são os meus padrões de comportamento? Quais as situações têm se repetido na minha vida? O que está acontecendo que está me incomodando? Que dor é essa, né? Qual é essa dor que eu preciso, que eu quero realmente curar? O que eu quero modificar? E que eu tô tendo uma dificuldade para conseguir, para modificar, aquilo ainda tá, sabe, assim, meio travado, não tô conseguindo. Então, assim, olhar para isso, se perguntar de onde vem, né? De onde vem esse sentimento, essa sensação, esses pensamentos, né? Observar quais são os padrões de pensamento que a gente repete. E com isso, a gente vai conseguir olhar para dentro da gente e fazer essa autoanálise e começar a se modificar. Porque a primeira coisa, antes de você sair querendo mudar tudo, é você parar e observar, né?
Observou, aí sim você vai passar a compreender, nossa, mas de que maneira diferente eu poderia entender essa situação, né? Como que eu poderia olhar para essa situação de uma forma que não me causasse dor, né? Aquilo não era uma verdade absoluta, foi a forma como eu enxerguei naquele momento passado em que gerou a crença. Mas eu posso enxergar de outras formas. Pessoas diferentes poderiam enxergar de formas diferentes. Então, o que a gente precisa fazer é procurar esses novos significados, né, para aquela situação, que é uma situação complexa, e tentar olhar para aquilo de uma forma diferente, para que a gente possa aí sim conseguir trabalhar essa alteração no nosso comportamento, mas com uma clareza maior, entendendo o que cada experiência significou, a forma como eu via e a forma como eu posso passar a enxergar essa situação e entender que aquilo não é uma verdade absoluta e imutável, mas que sim, que você pode sim conseguir alterar esses padrões na sua vida, enxergar de uma forma diferente e viver melhor, porque acredito que a maioria das pessoas que busca, né, esse assunto sobre crenças é porque realmente está incomodado com alguma coisa de crença sobre si mesmo e precisa mudar. Mas a ideia no geral, né, é que sim, que pode ser mudado, pode ser alterado, embora você precise entender que precisa olhar para dentro, que precisa se trabalhar, que precisa fazer essa reflexão, né? As coisas elas não acontecem assim da noite pro dia, não é da noite pro dia que talvez você tenha um esclarecimento muito grande a respeito dessas crenças. Às vezes, isso eu tô falando porque acontece comigo. Às vezes eu tenho uma situação que aconteceu e eu começo a perceber uma interpretação que eu dei. E aí eu falo assim, caramba, olha aqui que foi formada essa crença. Só que aí você para analisar, depois de um tempo, você fala assim, caraca, tem outra crença que foi nesse mesmo evento que aconteceu e que montou essa crença dentro de mim, uma crença diferente, foi um mesmo evento. Então, assim, você pode ver que às vezes um evento pode trazer vários tipos de crença, significados que você deu para aquilo e, enfim, acabam dirigindo aí a sua vida. Então, gente, é isso. O primeiro passo para você conseguir superar, né, essas crenças limitantes, limitadoras, essas situações que às vezes você gera autossabotagens, o primeiro passo é você fazer esse olhar para dentro, verificar os comportamentos atuais, verificar o que você está querendo alterar e que não está conseguindo, olhar de onde vem isso e aí sim trazer novos significados, novas maneiras de enxergar, tá bom? Muitas vezes, talvez não seja fácil você fazer isso sozinho, porque às vezes a gente está tão viciado num determinado tipo de pensamento que a gente não consegue sozinho. E aí talvez você precise de ajuda de um profissional. E tudo bem, você pode procurar a ajuda de um profissional para conseguir te ajudar em relação a isso. Tá bom, gente? Eu espero ter contribuído. Era mais para compartilhar com vocês mesmo sobre essa questão de crenças. E eu fico por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai continuar conversando a respeito de assuntos relacionados ao comportamento e desenvolvimento humano, tanto relacionado à vida quanto à carreira, tá bom? Então, se vocês tiverem aí sugestões de vídeos também, de assuntos, podem colocar que a gente vai conversando. Um abraço e até o próximo vídeo.